com o Kilson e os destaques do Negrolino do Bom Dia. As mulheres que estão sendo mortas, na maioria dos casos, são negras, na faixa etária de 20 a 40 anos. É o que mostra a nova pesquisa do Boletim Social e esses avanços nessa realidade das mulheres piauienses divulgada pelo CEP. O estudo mostra ainda que os crimes acontecem em ambientes residenciais, com algumas vítimas estranguladas. Nós vamos conversar agora com a delegada Natália Figueiredo, titular do Núcleo de Feminicídio. Delegada, primeiro, feliz dia do trabalhador, da trabalhadora para a senhora, né, nesse 1º de maio, a gente aqui na Labuta, graças a Deus, né? Graças a Deus. Obrigada, amigo, para você também. A gente passa tanto tempo ou estudando ou trabalhando para alcançar os objetivos, quando chega, diz, dia do trabalhador, estou cansado. Tá nada, tem que ter agradecido a Deus, né? Delegada, é verdade. É uma situação que não é de hoje, não é de ontem, já tem um tempo que, infelizmente, acaba esse perfil cada vez mais agudado, né? De mulheres negras de periferia que são abusadas e assassinadas, né? Bom dia, Edson, bom dia a todos que nos assistem. É mais uma amostra de como é complexa a violência do IA, né? Ela tem que ser analisada, a gente usa até o termo de interseccionalidade, ou seja, analisar outros fatores. E aí você nos trouxe mulheres negras, então também envolve a questão racial, mulheres periféricas, envolve a questão da classe social. Então, tudo isso e esses números, eles mostram claramente, né, que a gente tem que analisar essa violência de todos os aspectos, né? Sobre todos os aspectos. Você nos trouxe aí a maior questão de violência doméstica familiar, a maior parte dos casos ocorre dentro do próprio domicílio. Os principais agressores são os companheiros ou ex-companheiros. Então, esses números só mostram mesmo, de fato, a realidade e são importantes justamente para a gente conseguir implementar políticas públicas mais efetivas, né? Assim, ontem a gente teve a presença aqui, delegada, acho que a senhora não assistiu, esteve aqui a doutora, qual é o nome dela, Letícia? Doutora Anaí, ela foi por 19 anos a psicóloga daquele Casos de Família do SBT. Ela deu uma aula aqui para a gente rapidamente sobre essa questão do emocional e da inteligência emocional, principalmente feminina, de normatizar ou normalizar as agressões. Dizer assim, esse é o jeito dele, amanhã ele está bem. E não é assim, né, delegado? É bem isso, né? E, Edson, em termos de número, a violência psicológica ela está liderando, sabe? Nos tipos de violência, atualmente é o tipo mais comum de violência, que muitas vezes é descredibilizada e o agressor ele tenta mascarar essa violência. E viu, até pouco tempo não tinha tipificação penal. Então, agora tem, você né? vê aí, agora tem depois de, sei lá, anos e anos, sentadas psicologicamente, tendo seu emocional destruído e não se entendia como crime. Eu acho que isso é um tema que deve, ser muito abordado sobre a maior, hoje, como a doutora falou, a maior violência contra as mulheres e a violência psicológica, que não é porque é hoje, isso acontece há décadas, só que agora tem tipificação para isso, né? Exato. Eu não sei se você chegou a ver um vídeo que estava nas redes sociais essa semana de uma mulher que foi agredida e estava toda ensanguentada e batia na viatura pedindo para que abrissem e soltasse o companheiro. Ali não é uma mulher que gostou de apanhar ou gostava de apanhar. Ali envolvia uma mulher certamente dependente emocionalmente. Ela chegou ao desespero, ou seja, ela tinha sido violentada, machucada por ele, mas é tão dependente emocionalmente que o simples fato de achar que ele fosse preso e ficasse longe dela, aquilo dali causou um medo. A doutora Nay falou ontem, né, que antes as pessoas não conseguiam enxergar as deficiências ou as dependências psicológicas dos outros. Hoje a gente tem ambientes, se a doutora Natália sentar em uma mesa e ela vê dois casais, ela percebe pelo conhecimento de que essa pessoa é dependente emocional dela. Eu posso ajudá-la com um gatilho assim, assim. Antes não tinha isso. Sequer tinha um estudo sobre isso. Hoje as redes sociais, Edson, elas estão sendo muito importantes. Hoje a gente tem acesso a muitos conteúdos e as mulheres acabam percebendo e se apercebendo vítimas através desse conhecimento que está sendo difundido.
Lógico que também trouxe seus malefícios a questão das redes sociais, mas a gente tem que observar com um viés positivo no sentido do conhecimento que está cada vez mais sendo difundido por meio das redes sociais. E para as mulheres que estão nos assistindo agora, existe hoje, a gente até conversou sobre isso já, essa tipificação do stalker, né? Do cara que persegue, também da mulher que persegue. Não vamos passar pano para ninguém, né? Tem a mulher também que persegue o ex-companheiro, como existe um companheiro que persegue e faz da vida dessas pessoas o inferno. Não só ex-companheiros, mas quando alguém tenta acabar com a sua reputação na internet, saibam que vocês têm para onde correr. Existe tipificação para isso. Vocês não precisam estar sendo achincalhados diariamente e não saber o que fazer, é procurar uma delegacia, né, delegada Natália? Exato. E durante muito tempo, assim como a violência psicológica não tinha tipificação, teve alteração no Código Penal, achavam que era bobagem antigamente, que bobagem, tudo. Você imagina você deixar de ter a sua vida normal, de praticar seus hábitos, porque você simplesmente desenvolveu um temor e com toda razão, uma pessoa que você não pode ir a um determinado lugar, porque ela está lá lhe espionando, está lhe perseguindo nas redes sociais. Então, muito grave. Não é bobagem, tanto que foi tipificado, e veja a quantidade de registros de ocorrência que ocorrem nesse sentido. Delegado, só para a gente fechar, volta para a gente, por favor, Luana. Ontem a gente exibiu uma matéria de uma empresária, empreendedora, que é promoter, que no final de semana passou sem intenção alguma de molhar um motoboy em uma poça de água, um poço de água, enfim. E ele a perseguiu, a intimidou e não bastasse isso, a agrediu. Né? E eu achei a fala dela, assim, de uma fala muito forte. Ela disse assim, olha, podem me tirar absolutamente tudo, mas ninguém vai me tirar o soco que eu levei, porque nunca fui agredida por um pai, por uma mãe. Esse tipo de covarde, como é que ele tem que ser tratado? Nesse caso, é clara a violência de gênero. Eu te pergunto, se você acha que se fosse um homem, o motoboy teria agido dessa maneira, né, dessa brutalidade que ele agiu? Eu não vejo outra situação senão a violência de gênero. E você vê que foi de uma brutalidade tão grande que a passageira que estava com ele, né, que poderia também ter se sentido ofendida como ele se sentiu, ela tomou partido e saiu em defesa dessa mulher. Né? Então, isso para mim é claramente um reflexo da nossa sociedade misógina, né? Em que a mulher é realmente vista, infelizmente, como um objeto. E uma pessoa que age dessa maneira, numa situação de trânsito, você imagina como deve ser em casa, né? Mas então, o que a gente faz... Você tocou muito no ponto, para mim é bem isso, sabe? Você é muito espelho daquilo que você convive. Imagina o que é, como ele trata a esposa, se é que ele tem filha, como ele trata a filha, como ele trata uma irmã, uma vizinha. Mas que eu por mim, assim, esse caso, eu tinha que ganhar muito mais publicidade, não para ver uma mulher como ela apanhar, mas de dizer assim, isso acontece no Brasil inteiro, muitas vezes não é repercutido da forma que tem que ser repercutido, né, delegada? Às vezes a vítima até mesmo nem denuncia, porque acha que não vai dar em nada. Então, quando uma mulher dessa dá a cara a tapa para chegar enfim, mostrar a violência que sofreu, e isso deve ser exemplo justamente até mesmo para agir com maior rigor na responsabilização criminal e estimular mais mulheres que são agredidas e se calam a irem às delegacias e realizarem a denúncia. Eu não sei como funciona para a segurança pública um caso como esse, quem toma conta, né? Porque não é graças a Deus não foi um feminicídio. Mas assim, por mim esse caso tinha que ser usado como exemplo, de expor o cara. Da mesma forma que essa empreendedora, essa mulher expôs o rosto e disse assim, olha, eu apanhei por causa de uma poça de água. Esse cara tem que ser exposto, né? Esse covarde tem que ser exposto. É a minha opinião, não sou autoridade para falar sobre leis, né? Mas eu acho que deveria ser exposto. Delegada, muito obrigado e sempre pela paciência com a gente aqui. Mesmo no Dia do Trabalhador, a senhora acordando cedinho para conversar com a gente aqui, tá bom? Eu que agradeço. Bom dia a todos. E sigam a delegada no Instagram, ela tem um conteúdo maravilhoso para as mulheres, uma entrega extraordinária, tá bom? Obrigado, delegada, mais uma vez.
7h22. Eu que agradeço. Obrigado. 7h22.